Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias. O meu nome é Edgar. E meu nome é Isaac e hoje temos aqui conosco aí uma segunda parte de uma conversa muito interessante com ele, que é escritor, roteirista e teólogo. A J. Tolissano, seja muito bem-vindo. Pô, cara, eu primeiro agradeço a vocês o convite. Eu adoro trocar ideia, assim, conversar sobre assuntos que às vezes são difíceis da gente conversar. E assim, vocês deram um espaço bacana, vocês falam mesmo, e tá falado, né? Vamos dizer assim. Ô, Jota, aconteceu um incidente assim na minha vida, né? Tipo, tempos atrás e há muitos anos atrás, e agora, assim, veio à tona, sabe? Essa. Eu não vou contar a história toda porque é muito longa, enfim, vai tomar muito tempo. Mas aconteceu uma situação agora que eu relembrei, sabe? Uma história que aconteceu lá atrás, que eu vivenciei, e eu consegui encaixar uns quebra. Como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Eu falei, meu, isso daí daria uma baita história interessantíssima. E aí, por um instante, assim, eu pensei, falei, poxa, seria legal, sei lá, escrever um livro e tal. Você tem alguma dica, assim, pra me dar? Assim, eu que não tenho nem ideia por onde começar, assim. Você tem alguma, não sei, algum. Seria ficção, seria Olha, seria ficção. o biografia, Assim, ficção. foi um incidente que aconteceu comigo, assim, que pra contar, assim, vai bem pro rumo da ficção mesmo. Mas é uma experiência Sim. pessoal, mas que se contasse, fala, meu, é loucura total, sabe? Tipo, enquadraria como uma história de ficção, sabe? Assim, a coisa, eu sempre dou esse conselho. Primeiro, quem vai sentar para escrever alguma coisa tem que ser um leitor. É o primeiro ponto. Uhum. Quem escreve, lê. Quem não lê, não escreve. É o primeiro ponto que eu parto daí. O segundo ponto é você estudar sobre livros tipo A Jornada do Herói, livros de escrita criativa, artigos sobre isso, sabe? Videoaulas, tem um monte agora no YouTube, né, que fala sobre essa parada. Tenta, aquilo que eu falei, quando você monta uma estrutura de trabalho para escrever, fica muito mais fácil, entendeu? Você saber que uma história tem primeiro, segundo, terceiro ato. O primeiro ato você apresenta a história, apresenta o personagem. Que o segundo ato você joga o personagem no conflito. Você nesse segundo ato também vai ter o mentor desse protagonista, vai ter a principal dificuldade, ele vai para o fundo do poço para poder pegar fôlego e subir. No terceiro ato é a conclusão. Essas coisas básicas, né, de teoria, corre atrás primeiro disso, entende? Aí, para mim, é fundamental essas duas coisas. Primeiro, quem escreve tem que ser leitor. E segundo, buscar as ferramentas para saber o que está fazendo. Esse é o ponto. E sentar e escrever, né? Porque, como eu disse, é 1% de inspiração. Assim, eu tinha um professor que ele falava que todo mundo tem 10.000 histórias fantásticas todo dia, mas ninguém senta para escrever uma história. Enfim, Verdade. entendeu? Então, tipo, é isso, é você ser um leitor, estudar sobre o assunto, ver quais as ferramentas que você precisa para escrever um livro honesto e escrever. Quais são os autores favoritos e que te influenciaram muito no seu trabalho? Cara, como eu disse, Rubem Fonseca é um autor que Hum, me influencia muito, Lima Barreto, não. Machado de Assis, porra, cara, esse cara é um gênio. Esse cara escreveu sobre tudo, sobre todos os gêneros, de todas as formas. Cara, se esse cara nasce na nossa época, ele seria um cineasta também.
que o cara fazia de tudo. O cara escrevia crônica, contos, romance, poesia, enfim. O cara se metia em tudo e numa época que era complicada e sabendo que ele nasceu no Morro, né? O Machado de Assis nasceu no Morro da Providência, não tinha muita facilidade. O cara funda a Academia Brasileira de Letras, é o maior autor de língua portuguesa hoje no mundo. Machado de Assis está sendo estudado em mais de 50 universidades pelo mundo, sabia disso? É, mais de Caraca, 50 interessante isso. universidades. De universidade de língua portuguesa, de língua inglesa, de língua francesa, de língua alemã. O cara está sendo estudado. Caraca. E tem brasileiro que, porra, nunca leu um livro de Machado de Assis. É uma loucura. Então, assim, esses caras que me influenciam no cinema, como já falei, Stanley Kubrick, Tarantino, Glauber Rocha, enfim, essa galera me influencia. Show de bola. São referência, entendeu? São referência para Entendi. mim. Mas você tem. Você vai na mesma base do que eles na hora que você vai escrever? Cara, Tem é assim, alguns traços. Se eu ler, eu vou ver alguns traços. na minha parte de terror psicológico, você vai achar muito Rubem Fonseca, principalmente no começo. Eu participei de uma coletânea, eu não tenho esse livro aqui, e esse livro até tá difícil aí na internet, que é uma coletânea sobre vários contos sobre músicas do Martim da Vila. Martim da Vila. Martim da Vila. E eu fiz, o conto que eu fiz chama-se Visgo de Jaca. Ele tá aí pela internet, algum blog meu, algum site meu, Visgo de Jaca tá por aí. E ele tá no, se eu não me engano, Taxidermia ou no Quadrado Sujo. Mas esse conto, cara, ele, porra, eu fiquei quase uma semana sem dormir, porque a minha orientadora falou assim, quando leu o conto, falou assim: Poxa, eu tô relembrando o Rubem Fonseca na melhor época de Rubem Fonseca. Porra, eu fiquei uma semana sem dormir, velho. Caraca. Eu fiquei na nuvem, eu fiquei assim, porra, ganhei o Oscar. Tipo assim, porque o cara é uma referência muito importante na minha vida. Mas com o passar do tempo também eu percebi que a gente tem que fugir disso, entende? A gente tem que ter a própria identidade. Mas é claro que todo autor você vai ver, assim, se você mergulhar no universo dele, você vai achar autores que influenciaram. Todos são assim. Machado de Assis foi assim, Lima Barreto foi assim, Rubem Fonseca foi assim, e os que virão serão assim. Enfim. E você gosta do Saramago? Sim, José Saramago é maravilhoso, pô. Língua Show, show. portuguesa, José Saramago, Mia Couto, sabe? Esses caras em língua portuguesa, pô, são Top, top, né? né? Top, Top, top. top. Tem um filme que foi baseado no livro do Saramago, Ensaio para a Cegueira, se eu não me engano. É isso Pô, mesmo. Muito, cara, muito ruim esse filme, porque o muito livro é outra parada. É outra parada. O livro é Mas demais, entendeu? Então o livro não soube passar, ou foi por um caminho que não tem nada a ver com o livro. acho que é do Mas, Fernando enfim, Meirelles, né? O pô, filme. acontece. É, é do Fernando Meirelles. Errou feio nesse filme. Enfim, mas são coisas que acontecem, né? Acontece. Ô, Jota, o que te mantém motivado, assim, a continuar escrevendo, assim? De onde você tira a motivação para sempre continuar, sempre tá escrevendo um livro novo? Cara, eu amo fazer isso. Eu amo. Parece que se eu não fizer, não faz sentido, sabe? Não é nem um livro novo, é uma história nova. Pode virar livro, pode virar roteiro, enfim. Se eu não tiver envolvido em alguma coisa, que eu estou contando alguma coisa que eu acho importante, sabe? Para contribuir com a sociedade, para contribuir com a cultura, com a educação, enfim, com o pensamento, eu acho muito importante a gente pensar.
Não faz sentido. Eu preciso estar fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, pensando em alguma coisa. E sempre quando eu penso em alguma coisa, eu preciso escrever sobre aquilo. É assim que eu mantenho esse. Parece um combustível, assim. O pensamento é um combustível. Eu estou todo o tempo pensando em alguma coisa. É, 10 vezes por dia eu escrevo uma sinopse e deixo guardado. Tipo, alguma hora eu vou escrever sobre isso. No meu computador, no meu iPad, eu tenho uns 100, 200 sinopses que podem ser desenvolvidas. Ô, Show. Alexandre, e o processo de pesquisa, assim, por exemplo, você escreveu um livro sobre o tema psicopata, né? Outro sobre esquizofrenia. Você fez uma Sim, pesquisa, assim, sim, sobre... sim. É. É claro que quando você leva para ficção e você vai trabalhar o terror psicológico, você precisa amplificar certas coisas. Hum. A gente convive com vários esquizofrênicos, a gente convive com vários psicopatas ao nosso redor, só que em determinados graus. Aí, no caso, no livro, eu vou levar a 10ª potência, a milésima potência, sabe? Vou pegar aquele, mas tem que ter uma pesquisa para entender aonde eu posso e aonde eu não posso ir com o personagem. Porque mesmo você caindo na fantasia, na loucura, né? Tipo, o super-homem voa, você tem que tornar aquilo crível. Por que que o super-homem voa? Tem que ser crível, né? E é crível, todo mundo vai querer. Pô, o super-homem ninguém questiona, Uhum. não é verdade? Nessas pesquisas, a gente pesquisa para tornar o personagem crível, sabe? A gente não pode cair na loucura de inventar uma coisa que não existe. Ou se inventar uma coisa que não existe, ela tem que ir por um caminho que você acredite que ela existe. Enfim. Entendi. Mas, aproveitando isso, eu já vi casos de atores que falam assim que pega o roteiro, ele mergulha, ele vai lá, dependendo do lugar, pesquisa. Vocês roteiristas, vocês também vai, por exemplo, vai falar de algum tema, você pesquisa de fato tudo para você fazer o Sim, roteiro, mergulha de sim. cabeça. E qual que foi o mais desafiador para você, como escritor, roteiro, que você teve que parar realmente e falar, "Nossa, esse aqui é difícil." Cara, essa questão do, do esquizofrenia foi o que mais me consumiu em pesquisa, porque eu fui vendo todos os graus de esquizofrenia e eu misturei algumas patologias, vamos dizer assim, que não são exclusivamente esquizofrênicos, sabe? E aí eu tive que fazer uma pesquisa, eu levei mais tempo pesquisando que escrevendo. Caraca, É. Por exemplo, esse de um livro teológico, não é nem ficção, mas é teológico, esse da divergência de Paulo e Jesus. Eu fiquei 5 anos pesquisando. E aí publica, não publica, publica, não publica, foi passando, aí eu publiquei agora. Eu sentei e escrevi em 2 meses, mas levei 5 anos cara. pesquisando, entendeu? Tem livro que E, às vezes eu escrevo em um mês. Claro que é o primeiro tratamento, o roteiro. Escrevi num mês, mas às vezes eu passei 1, 2, 3 anos pesquisando sobre o tema.